Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 7 e 13 de novembro de 2020. Vamos lá! O Resumo News é um podcast de notícias independente que conta o que você precisa saber caso você queira estudar, caso você queira se informar. Toda semana, entre um sábado e a sexta, a gente te informa aqui no programa sobre tudo que rolou no Brasil e no mundo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, tanto do Resumo ETEC quanto do Resumo News, e se inscrever se você estiver escutando pelo YouTube. Bora para as notícias. Brasil. Bom, antes de iniciar qualquer notícia, é bom lembrar que o Amapá já completou mais de 260 horas sem energia. São 11 dias sem luz em um estado inteiro, apenas aí com poucos momentos de rodízio entre os mais pobres. Não podemos fechar os nossos olhos para isso e devemos, acima de tudo, repercutir o máximo que der. Vamos tentar fazer algum barulho para cima do governo federal, usar a internet para algo útil. Afinal, se tivesse acabado a energia, como diz o colunista Leandro Sakamoto, se tivesse acabado a energia nos Jardins, no Leblon, na zona sul do estado de São Paulo, eu duvido muito que a população ficasse mais de 10 dias sem luz. A primeira notícia é do sábado, dia 7, que diz que o Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, aumentou o patrimônio dele de uma forma sorrateira. Foi isso que disse o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então foi apresentada uma denúncia contra o Flávio Bolsonaro, que hoje está no Republicanos do Rio de Janeiro, o partido, e diz aí que o senador aumentou seu patrimônio de forma sorrateira através do desvio de dinheiro público da Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então aí o Flávio ele já foi denunciado na semana passada por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no esquema chamado das rachadinhas. E agora vem essa denúncia aí do Ministério Público dizendo que ele aumentou o patrimônio dele de forma sorrateira. Segundo o documento assinado pelo procurador Ricardo Martins, no qual a Globo teve acesso, o Flávio fazia pouquíssimo uso de serviços bancários como cartões de crédito e de débito. E ele dava sempre preferência ao dinheiro em espécie. O Ministério Público levanta dúvidas sobre o valor gasto pelo senador com cartão de créditos entre 2007 e 2009. Ele gastou pouco mais de R$195 com faturas em média por mês. Então aí nesse mesmo período de tempo foram registrados gastos no valor de R$262 mil em dinheiro vivo. Claro, aí não só em operações realizadas pelo próprio Flávio Bolsonaro, mas também por terceiros ligados a ele. E foi o primeiro sábado, esse dia 7, em que o Rio de Janeiro liberou as praias após aí quase 8 meses de proibição de permanência na areia. Eu lembro que eu falei muito tempo atrás, ali no começo da quarentena, que não podia mais ficar na areia, que se fosse pra praia tinha que ir direto pro mar, algumas coisas nesse estilo. E agora as praias do Rio já estão liberadas para os banhistas, o que é muito bizarro, já que nós estamos chegando aí numa... Não dá pra dizer que é uma segunda onda da pandemia, segunda onda de Covid-19, porque a gente não saiu da primeira. Mas as internações na rede municipal, nos hospitais da rede municipal, já estão chegando aí por volta de 95% de ocupação aqui em São Paulo, por exemplo. Então é pra... Cara, não vai pra praia, né? Vamos ter alguma noção. No domingo, dia 8, morreu em Santos a cantora Vanusa, aos 73 anos. Ela estava numa casa de repouso, onde ela já morava há mais de 2 anos, e a causa da morte foi uma insuficiência respiratória. Ao longo da carreira, a Vanusa ela se juntou, ela fez parte da Jovem Guarda, ela lançou mais de 20 discos e vendeu 3 milhões de cópias. Bom, aí na segunda-feira, dia 9, a Pfizer, não sei se é assim que se fala, mas enfim, a Pfizer, ela disse que uma análise inicial da vacina que ela está produzindo mostrou que essa própria vacina de Covid-19 é 90% eficaz. Ela anunciou isso aí na segunda-feira e diz que essa eficácia de proteção ao vírus foi alcançada 7 dias depois da segunda dose da vacina e 28 dias após a primeira, de acordo aí com o grupo americano em um comunicado conjunto com a empresa alemã BioNTech.
Não sei se é assim, porque é uma empresa alemã, pode ser BioNTech, mas enfim. As empresas, essas duas, né, elas são as primeiras fabricantes de medicamento a apresentar dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em grande escala. Lembrando aí que o coronavírus já matou mais de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo. Mais uma coisa importante, elas informaram que as duas empresas, que até agora não encontraram nenhuma preocupação séria com a segurança da vacina, esperam buscar uma autorização para o uso de emergência dela lá nos Estados Unidos ainda nesse mês. O que é essa autorização para o uso emergencial, né? Então, basicamente em pessoas de 16 a 85 anos, e para isso vai precisar de 2 meses de dados de segurança de cerca de metade dos 44 mil participantes que estão realizando esse estudo, né? Vai ocorrer isso provavelmente no final desse mês. Lembrando também que a Pfizer e a BioNTech têm um contrato de quase 2 bilhões de dólares com o governo dos Estados Unidos para entregar 100 milhões de doses de vacinas a partir deste ano. Também no dia 9, o governo de São Paulo disse que vai receber as primeiras doses da vacina Coronavac no dia 20 de novembro. Ou seja, eu tô gravando esse podcast no dia 13, sexta-feira. Na próxima sexta-feira, dia 20, o governo de São Paulo vai receber as primeiras doses da Coronavac. Esse imunizante ainda não teve autorização para ser aplicado, porque tem alguns problemas com a Anvisa. Eu já vou falar disso com vocês. Tá na terceira fase de teste, então já tá analisando aí a eficácia após a aplicação em milhares de voluntários. E segundo João Dória, 120 mil doses já chegam no final do mês. Até dezembro, o Instituto Butantan vai ter as 6 milhões de doses prontas previstas. Vou abrir aspas aqui para o João Dória. As primeiras doses da vacina Coronavac chegam ao Brasil no dia 20 de novembro e essa data está confirmada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já havia autorizado. Nós já tínhamos comentado isso com vocês, a própria Anvisa já havia emitido o comunicado também. E agora as autoridades sanitárias da China, a Anvisa chinesa também deu autorização para a importação pelo Instituto Butantan dos lotes de 6 milhões de vacinas, sendo que as primeiras 120 mil doses chegam no dia 20 de novembro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Lembrando aí mais duas coisas. Primeiro, que o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, ele disse que não vai falar onde será armazenada essa vacina por motivos de segurança. Vai que tem algum louco querendo explodir as vacinas. O outro é que para a construção aí da fábrica de vacina, o governo paulista estava esperando receber cerca de 80 milhões do governo federal, além dos recursos doados pela iniciativa privada. Mas esses 80 milhões do governo federal não vieram. Então praticamente aí eles vão ter que se virar com o que eles já têm. Aí agora é um momento de desabafo, né? No dia 10, começou a ser vinculada essa semana aí uma matéria da Folha dizendo que as opções para 2022 é montar uma frente ampla e que eles estavam aí pensando numa frente ampla para bater de frente com o Bolsonaro e que essa frente ampla seria encabeçada por Luciano Huck e Sérgio Moro. Além disso, João Dória quer entrar nessa brincadeira. Então aí, na verdade, o Sérgio Moro ele também está se articulando com outros possíveis apoiadores, como o Luiz Henrique Mandetta e o vice-presidente Hamilton Mourão. Eles dizem que ser uma opção de centro para 2022, para sair da polarização entre a direita e a esquerda. Aí entra aquele negócio, vamos lá, vou listar aqui os nomes pra vocês. Não vou ficar falando muito disso, mas os nomes aqui pra vocês: Sérgio Moro, Luciano Huck, Luiz Henrique Mandetta, João Dória e Hamilton Mourão. Qual desses é de centro? Se você respondeu nenhum, você está correto, são todos de direita. O que mais eles têm em comum? Os 5 votaram em Jair Bolsonaro em 2018. Então é assim que funciona. A esquerda tem que ficar quietinha e aceitar uma frente ampla entre candidatos de direita para combater a direita. Olha só. Sobre isso, inclusive, o Hamilton Mourão disse: sou apenas vice de Bolsonaro. Ele foi citado, né, por Moro como uma opção para 2022. Eu acho que a notícia mais chocante da semana, né, foi no dia 10, quando o Jair Bolsonaro escreveu em seu Facebook: mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Mas ele estava dizendo isso sobre a suspensão de testes da Coronavac, a vacina do laboratório chinês para a Covid-19. Nesse mesmo post que ele disse mais uma que Jair Bolsonaro ganha, ele citou o governador de São Paulo, João Dória, e a vacina Coronavac, ela é desenvolvida pela Sinovac, o laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Então aí o Dória e o Bolsonaro eles brigam por causa disso, enfim, mas o Bolsonaro ele escreveu o seguinte: morte, invalidez, anomalia. Essa é a vacina que Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha.
A suspensão dos testes foi ordenada pela Anvisa, que justificou essa ocorrência. Na verdade, ela justificou essa suspensão devido a uma ocorrência de um evento adverso grave nos testes, mas não especificou qual. Mais tarde, um boletim de ocorrência obtido pela Globo descobriu que a causa de uma morte realizada pelas pessoas, né? Na verdade, a causa da morte de um dos voluntários dessa vacina seria o motivo que a Anvisa pediu a suspensão. Só que aí entramos em alguns pontos. Primeiro que a Anvisa ela foi tomada pelo bolsonarismo. Então, basicamente, a gente não pode confiar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque eles estão fazendo política com uma agência que deveria ser reguladora da saúde no país, né? Mas, enfim. A outra questão é que a causa da morte do voluntário foi suicídio. Então, na verdade, não teve nenhum tipo de relação com os testes da vacina e acabou expondo também uma família que perdeu uma pessoa pelo suicídio, né? Enfim, toda essa história e o Jair Bolsonaro podre. Mas o homem não parou por aí, não, querido. No dia 10, também ele soltou a frase: quando acabar a saliva, tem que ter pólvora. Por quê? Vamos lá. Primeiro que o Joe Biden venceu a eleição à presidência dos Estados Unidos. A gente já vai falar disso aí no bloco sobre o mundo, né, ao redor do mundo. Mas o Jair Bolsonaro ele não citou o nome do Biden e ele não reconhece a vitória do Biden, ao contrário de todos os outros países do mundo, né, mas enfim. E ele disse o seguinte, abre aspas: assistimos há pouco um grande candidato à chefia do estado dizer que se não apagar o fogo da Amazônia vai levantar barreira comercial contra o Brasil. Apenas diplomacia não dá. Quando acabar a saliva tem que ter pólvora, senão não funciona. Precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Fecha aspas. Lembrando aí que o Joe Biden sugeriu que poderia destinar 20 bilhões para investimentos na proteção à Amazônia, com algumas condições. E o presidente Bolsonaro não aprovou a ideia, mas o embaixador do Brasil, Nestor Foster, nos Estados Unidos, disse que seria uma ajuda bem-vinda. O Bolsonaro, nesse mesmo discurso, ele acusou as eleições americanas de fraude. E ele também falou que o Brasil é um país de maricas. Enfim. Aí no dia 11, a Anvisa autorizou a retomada dos testes da Coronavac. Então o Butantan já anunciou o retorno imediato dos estudos, eles que foram suspensos aí após a morte do voluntário. No início da tarde da terça-feira, dia 10, a Anvisa disse em uma entrevista coletiva que a decisão de interromper os testes da Coronavac foi técnica e baseada na falta de informações. E aí, isso aí tudo foi revogado e os testes da Coronavac seguem aqui em São Paulo e no Brasil. No dia 12 saiu aí uma pesquisa de avaliação do governo Bolsonaro no Datafolha. E o governo Bolsonaro é aprovado apenas por 23% dos eleitores em São Paulo. A reprovação já chegou a 50%. Então os percentuais da pesquisa são ótimo ou bom 23%, regular 26%, ruim ou péssimo 50%. E não sabe ou não respondeu 1%. Voltando para o dia 10, mas aí é mais para repercutir o que aconteceu com o Celso Russomano. Estava prevista aí a divulgação de uma pesquisa do Datafolha na quarta-feira, certo? Então estava aí prevista essa divulgação, o Russomano brecou. Ele foi à justiça para pedir para que essa pesquisa da Datafolha não fosse divulgada. Por quê? Porque ele tá derretendo nas pesquisas, cara. Ele tá cada vez pior nas pesquisas, então já tem chance aí de ele não estar no segundo turno, inclusive é o mais provável hoje. Ele manteve essa censura ao Datafolha durante mais ou menos 2 dias com o apoio do judiciário, mas não deu certo no final, porque foi divulgada essa pesquisa e aí mostrou que o Guilherme Boulos do PSOL passou ele nas intenções de voto, então já tem aí uma margem, dentro da margem de erro, claro, mas tem aí uma vantagem de 2% nas intenções de voto segundo o Datafolha, e era por isso que o senhor Russomano, já chama de Jair Bolsonaro, porque eles são juntos, né? O senhor Celso Russomano, o senhor Celso Ursumanco, ele estava desesperado para frear a divulgação dessa pesquisa. Ao redor do mundo. Pegando para
falar um pouco de mundo agora, o Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos. Nesse momento em que eu tô gravando, já acabaram as contagens dos delegados, né? Já tem tudo definido. O Joe Biden ficou com 306 delegados e o Donald Trump ficou com 232. Então aí está definido, o Joe Biden vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos durante o período aí de 4 anos, entre 2021 e 2024. E o Biden ele vai negociar aí um plano global para dar resposta à pandemia da Covid-19, aí, segundo o colunista do UOL, Jamil Chat. Então as urnas podem aí ter definido o ritmo da proliferação da Covid-19 nos próximos meses, de acordo com o colunista. Isso também é uma aposta de uma parte aí da cúpula da Organização Mundial da Saúde, que aí alguns meses depois de declarar essa pandemia, acredita que finalmente vai ter o espaço necessário para promover uma resposta global ao vírus. A equipe do Joe Biden já circulou entre a cúpula da OMS um plano ambicioso para liderar o que seria uma resposta ampla à pandemia de Covid. O objetivo seria aliar o mundo para confrontar a crise, enquanto se estabelece uma fundação para o futuro, ou seja, aí, superar as diferenças políticas de agora e criar condições para que uma nova pandemia, né, não pegue o mundo de surpresa, inclusive com mais dinheiro para a OMS. No plano de Biden, inclusive, tem um capítulo explícito sobre a necessidade de que a pandemia seja tratada em todos os locais do planeta, com uma ajuda especial para os países mais pobres, aí a gente se encaixa. Esse tipo de ação, né, muitos meses atrás, já vinha sendo solicitada pelas entidades internacionais como a ONU, mas sem resposta clara por parte dos governos mais ricos, inclusive do Donald Trump. E aí o Donald Trump, ele segue aí tentando levar para a justiça e mudar os resultados das urnas, mas os outros governos ao redor do mundo não estão querendo embarcar nessa com o Donald Trump. Inclusive, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, premier de Israel, ele que é um amigo do Donald Trump, um amigo pessoal, ele já parabenizou o Joe Biden pela vitória. Então ele disse: parabéns ao Joe Biden e Kamala Harris. Joe, nós temos uma longa e calorosa relação pessoal por quase 40 anos e eu te conheço como um grande amigo de Israel. Estou ansioso para trabalhar com vocês dois para fortalecer a especial aliança dos Estados Unidos e Israel. E aí o Netanyahu também agradeceu o Trump pela amizade ao Estado de Israel e também pessoalmente por reconhecer Jerusalém e as colinas de Golã, por levantar-se contra o Irã e também pelos históricos de acordos de paz, por levar alianças, enfim. Então, basicamente, todos os países ao redor do mundo, até os amigos do Donald Trump, né, até os países que estavam alinhados ao governo Trump, já estão pulando do barco, já descobriram que não tem como virar, menos quem? O nosso Capitão Corona, como diria o José Trajano, o Jair Bolsonaro. No dia 10, saiu uma notícia de que a União Europeia está acusando a Amazon de usar dados para obter vantagens indevidas sobre os seus parceiros. Então, os reguladores da União estão acusando a Amazon disso aí que eu falei, de acusar a Amazon de usar os dados para obter vantagem injusta sobre comerciantes que usam a plataforma. Essa comissão executiva da União Europeia diz que discorda do uso sistemático de dados de negócios não públicos pela Amazon em serviços de comércio eletrônico na França e na Alemanha, que são os dois maiores mercados da empresa na União Europeia, para evitar abre aspas, os riscos normais da concorrência e alavancar o seu domínio, fecha aspas. Então a União Europeia começou a investigar a Amazon em 2018 e tem se concentrado em seu papel duplo como mercado e varejista. A vice-presidente executiva Margaret Vestager, comissária da União Europeia encarregada da concorrência, diz que não é um problema que a Amazon seja um negócio de sucesso, mas que a nossa preocupação é a conduta empresarial muito específica que parece distorcer a concorrência genuína. O que diz a Amazon? Abre aspas, discordamos das afirmações preliminares da Comissão Europeia e continuaremos a enviar todos os esforços para garantir que tenha uma compreensão precisa dos fatos. Pelas regras da União Europeia, a Amazon pode responder às acusações por escrito e apresentar o caso em audiência. Bom, vocês lembram aí que eu falei que o governo dos Estados Unidos estava... Faz um tempo já que o governo dos Estados Unidos queria proibir o TikTok. Bom, ainda tem essa história aí, porque o governo dos Estados Unidos recorreu de uma decisão
que impedia eles de proibir o TikTok. Então o banimento ele ia começar na última quinta, mas foi vetado pela justiça. Essa medida faz parte da decisão do Donald Trump de exigir, né, que a operação do aplicativo chinês nos Estados Unidos seja feita por empresas locais. Então, quem disse isso foi a agência Reuters, né, de que foi recorrida, ocorreu o recorrimento aí dessa decisão, e uma medida que deveria entrar em vigor na última quinta proibiria o TikTok de ser baixado e atualizado nos Estados Unidos até que a sua operação local seja administrada por empresas americanas. Enfim, essa treta aí, TikTok, Donald Trump, Estados Unidos, ainda vai ter aí ainda vai ter bastante tempo. Uma notícia interessante: o estripador de Yorkshire, que se recusou a tratar de Covid, morreu alguns dias depois. Como é que é isso aí? Bom, o assassino em série Peter Stofflet, conhecido como estripador de Yorkshire, morreu hoje aos 74 anos, de acordo com um porta-voz do Ministério da Justiça do Reino Unido. Não foi divulgada a causa da morte, mas recentemente o homem foi diagnosticado com coronavírus e se recusou a receber o tratamento para a doença. Esse assassino ficou quase 40 anos preso, foi condenado à prisão perpétua por matar 13 mulheres e tentar matar outras 7, entre 1975 e 1980. Uma fonte relatou ao The Sun que não é um site assim muito confiável não, mas enfim, que os últimos momentos de vida do serial killer aconteceram sem que ele aparentasse nenhum remorso. Abre aspas, nenhuma lágrima foi derramada. Sua morte foi tão lamentável quanto a vida vil que ele viveu. Fecha aspas. Ainda segundo o site, o assassino recebeu o resultado positivo para a Covid-19 no dia 5 de novembro. E logo foi colocado em isolamento para ser monitorado na semana anterior. Lembrando aí que o Sutcliffe já havia sido internado no Hospital Universitário de North Durham por sentir falta de ar e dores no peito, mas o resultado da doença ainda não tinha dado positivo. E o homem tinha dito a alguns colegas de prisão que ele estava convencido que morreria em razão do coronavírus por ter idade avançada, diabetes, problemas cardíacos e obesidade. Segundo a imprensa britânica, esse cara ele dizia que acreditava que estava numa missão de Deus para matar garotas de programa, embora nem todas as vítimas que ele matou fossem trabalhadoras do sexo. Enfim, fica aí a notícia para vocês. Rapidinhas. Voltem suas orações. O ritmo brasileiro Alexandre de Moraes é diagnosticado com Covid-19 de acordo com o STF. A plataforma detecta centenas de contas brasileiras no Twitter disseminando desinformação sobre a eleição americana. O criador de um sistema que monitora robôs considera bizarro que as contas não tentem disfarçar a sua origem, deixando claro que são brasileiras. Pandemia aumenta em 91% o tempo de usuário brasileiro no YouTube. CPTM vai leiloar vagões fora de linha para colecionadores. É para pessoas aí que são completamente loucas. Jovem diz que Alexa comprou brinquedos eróticos enquanto ela assistia Borat 2. Prefeitura de São Paulo pede penhora de bens de Roberto Carlos por conta de dívidas de PTU. Presidente do Turcomenistão inaugura estátua de um cachorro. Integrantes da banda de K-pop Blackpink afagam o urso e deixam os chineses irritadíssimos. Muito obrigado por escutar mais essa edição do Resumo News. Não esquece de assinar o feed para você receber as notificações quando a gente postar episódio novo, tanto no seu agregador de podcast preferido ou para você se inscrever no nosso canal no YouTube e receber também as notificações de vídeos novos no canal. Manda pros seus amigos porque o boca a boca é muito fundamental pra gente. Compartilha se você gostou. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima semana com as notícias que você precisa saber do Brasil e do mundo. Vou ficando por aqui. Tchau!